Glória a Deus, aleluias. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Você que está nos assistindo nesta noite, pelo YouTube, que o Senhor venha te abençoar nesta noite. Que o Senhor venha derramar sobre a tua vida uma unção de paz, uma tranquilidade. Que todo o poder das trevas, toda iniquidade seja quebrada nesta noite, pelo poder da oração. Altíssimo e soberano Deus, Pai amado, Deus santo, Deus fiel. Senhor, estamos aqui nesta noite, ó Pai, para te bendizer, Pai, e exaltar o teu santo nome. Senhor, derrama a virtude do teu Espírito. Senhor, derrama a sua glória, Pai. Senhor, Deus amado, Deus querido, nesta noite, Pai, visite os corações aflitos, ó Deus. Visite os corações abatidos, ó Pai. Aquele que está angustiado, Senhor, que o Senhor possa entrar neste lar. Que o Senhor possa repreender todo o mal. E que a virtude do Espírito Santo se faça presente em cada coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com a amada igreja, com você que me ouve nessa noite, uma palavra que se diz em João capítulo 20, no versículo 24, Jesus aparece para Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas eles disse-lhes: se eu não vi o sinal dos seus cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o creio. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra é uma palavra tremenda. É uma palavra, irmão, ao qual o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite, para nos fazer refletir daquilo que verdadeiramente nós queremos, daquilo que verdadeiramente nós almejamos. Irmãos, enquanto Abraão ele foi conhecido como o pai da fé, Tomé carregou sobre si o estigma e a incredulidade de dizer o que sentia. Ele queria mais daquele que conviveu com ele por 3 anos. Tomé, ele queria sentir a presença verdadeira do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Tomé estava ali, e ele ressentindo, porque o Jesus tinha morrido. Jesus já tinha anunciado aos seus discípulos toda a trajetória dele enquanto ele estava vivo. Mas Jesus também disse o que iria acontecer, o que estava prestes a acontecer. Que Jesus iria passar por morte, e morte da cruz. Jesus iria ser crucificado. Jesus iria ser condenado à morte. Jesus iria ser apedrejado por muitos. Jesus, ele ensinava aos seus discípulos. Jesus não deixava nada passar desapercebido. Ele orientava os seus discípulos. E os seus discípulos ali, irmãos, eles observavam o que Jesus falava com ele. Mas eles não entendiam, porque eles não tinham uma visão certa daquilo que estava acontecendo. Ele estava com o mestre, ele sentia tudo o que estava para acontecer, mas a alegria dele, irmão, era estar ali com Jesus, era sentir o que muitos sentiam, ver o que acontecia ali, irmãos, os prodígios de Jesus, as curas que Jesus fazia.
Muitas pessoas que estavam ali eram curadas. Muitos irmãos recebiam a sua bênção. Muitos que eram coxos, irmãos, saíam curados. Cegos, eles enxergavam. E aquilo deixava os discípulos cada vez mais alegres e comovidos e esperançosos com Jesus. Mas chegou o grande dia da partida de Jesus. E Jesus teria que partir para cumprir o que se estava escrito. Ele dizia: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar para você, e quando chegar lá eu volto para levar o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos Tomé, irmão, como uma pessoa incrédula, como muitos aqui, irmãos, o taxaram como o estigma dele ser aquele que não cria. Mas ele traz para nós, nos dias de hoje, irmão, grande lição. Quantas vezes nós vimos o agir de Deus na nossa vida e nós não temos crido? Quantas vezes o Senhor tem falado aos nossos corações? O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos tirado da mão do adversário da nossa alma. E nós estamos nos nossos deleites, amados. Nós não estamos acordados, apercebidos, mas chegou a hora de nos despertar. Louvado seja o nome do Senhor. É como Tomé disse aqui, ele só cria se ele vesse, porque ele perdeu o mestre. Ele estava com Jesus, Jesus anunciava tudo o que iria acontecer, mas para eles, irmãos, eles não acreditavam no momento. Mas chegou a grande hora da partida do Senhor. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, ele foi morto. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Para que viesse, irmão, para que os discípulos viessem crer cada vez mais que o Senhor é o Deus que ele cumpre com a tua palavra. Ele vela pela tua palavra, porque o que estava escrito não poderia, irmãos, ser tirado. Aquilo já estava prestes a acontecer. Tomé, ele era um discípulo ousado, ele era ousado, porque ele conviveu com Jesus 3 anos no ministério de Jesus. Ele andou com Jesus, ele viu as maravilhas, ele viu os milagres acontecer. E teve um dado momento que Jesus falou: eu recebi a notícia que Lázaro morreu. E Tomé, irmãos, sabia o perigo que Jesus corria. Se Jesus voltasse para curar aquele amigo Lázaro, ele poderia ser apedrejado. E Tomé se levantou e disse: iremos contigo, porque se o Senhor morrer, nós morreremos contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Tomé, ele poderia ser incrédulo, mas ele tinha várias características. Tomé, irmãos, era um discípulo questionador. Ele era um discípulo, irmãos, ao qual ele andava junto com Jesus. E ele sentia o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Na verdade, nós falamos de Tomé, que Tomé era um incrédulo. Mas assim como Tomé, irmãos, nos dias de hoje nós temos passado por muitas adversidades. Nós temos passado por momentos difíceis. Mas nós cremos, irmãos, que o nosso Redentor, ele se levantará por esta nação, ele se levantará na minha e na tua vida, e ele dará um brado de vitória, porque o poder dele, a graça é dele, a autoridade é dele, e o adversário da nossa alma, ele não tem poder sobre a vida daquele que crê no Senhor. E no ministério de Jesus, amados, durante 3 anos, aqueles discípulos estavam sendo moldados pelo Senhor. Mas chegou a grande hora, o grande momento,
A palavra do Senhor diz que Tomé, ele se agonizou, ele entristeceu, ele chorou, irmãos, porque ele viu o mestre dele sendo apedrejado, sendo crucificado, sendo morto. Mas ele tinha certeza que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E de repente bateu a dúvida em Tomé. A palavra de Deus diz que Tomé, ele se escondeu na caverna. Jesus, quando ele morreu, irmãos, e foi colocado naquele sepulcro, Maria Madalena, a palavra de Deus diz que Maria Madalena foi para passar o óleo, o unguento em seu corpo. Mas quando chegou lá, a pedra já estava removida. Irmãos, de repente, o coração de Maria Madalena se entristeceu, ela se angustiou e ela viu 2 anjos. Um estava na cabeceira e outro nos pés. E ela pedia, ela queria o mestre. Ela falava que queria o mestre dela. Onde estava o mestre? Ela viu Jesus, mas ela acreditou que seria ali o coveiro, o jardineiro. Ela não creu que era Jesus. Maria Madalena também, ela teve a incredulidade dela. Porque assim era para ser feito, irmãos. Passaram-se 3 dias. Jesus, ele foi na casa onde os discípulos estavam. Os discípulos estavam ali temendo em serem mortos. E de repente Jesus chega, irmãos. E aqueles discípulos, eles se maravilharam tanto com a presença do Senhor, que eles nem lembravam da promessa que o Senhor tinha feito, que ele iria para o Pai. A alegria era muito grande. Irmãos, estar na presença do Senhor é algo sobrenatural. Estar na presença do Senhor é algo magnificante. Irmãos, nós só temos paz em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando o Senhor foi acalmar aquela tempestade, os discípulos foram questionados pela fé dele. E o Senhor diz, homem de pouca fé. Aí nós vemos, irmãos, que não foi só Tomé, que a fé dele foi pouca, que ele só via se acreditasse. A palavra de Deus diz também que quando Pedro quis andar sobre as águas, ele falou, se tu és Deus, me faça andar sobre as águas. E Pedro, irmão, ele foi agraciado por uns momentos de andar sobre as águas. Mas a fé de Pedro foi tão pequena que ele também afundou nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam em dúvida sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Então Tomé não era o único incrédulo. Não era o único, irmão, aonde a dúvida batia no coração dele. Todos os discípulos que estavam com Jesus precisavam ser moldados, mas precisou Jesus morrer e ressuscitar para que viesse, irmão, a transformação daqueles discípulos, porque aí o Senhor começou a tirar as escamas dos olhos dele, a projetar, irmãos, e mostrar que eles poderiam continuar aquela obra, porque eles se apegaram muito em Jesus. A palavra de Deus diz que Tomé, irmão, foi um dos discípulos que mais entristeceu. E quando Jesus apareceu para os 10 discípulos, Tomé não estava. Quão grande não foi a aflição de Tomé, em saber, irmãos, que o mestre foi até ali. O mestre para ele foi na hora errada, no momento inoportuno, mas não, era necessário, era místico que Jesus aparecesse ali, sem Tomé estar, para que Tomé viesse, irmão, a contemplar as maravilhas de Deus. E Tomé muito se angustiou, muito se entristeceu, Tomé se escondeu na caverna, porque o coração dele estava batido.
Irmão, imagina nós estarmos com o nosso Deus, nós sentirmos a presença, a paz de espírito, e de repente alguém vir e tirar, irmão, aquela paz que existe sobre nós. Imagina um adversário da tua alma arrancar a paz que existe em você. Mas quando isso acontece é porque quando nós damos vazão, irmão, quando o pecado entra nas nossas vidas, quando nós nos separamos do Senhor, quando nós deixamos, irmãos, o nosso eu nos dominar, e nós acabamos, irmãos, perdendo a fé, e acontece como esses discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os discípulos estavam com Jesus, eles não foram enganados. Jesus esclareceu, ele deixou nítido tudo o que ia acontecer, porque Jesus ele já sabia dos mínimos detalhes, ele sabia da morte na cruz, e os discípulos não compreendiam. Por quê, irmãos? Se ele andava com Jesus, ele não compreendia as coisas espirituais, porque o Senhor estava moldando os discípulos. Porque o Senhor até falou, chegaria um momento que o Senhor se apartaria deles. E eles, irmãos, não tinham esse entendimento. Quando Jesus disse, meu amigo Lázaro está morto. Tomé, ele sabia, ele iria com Jesus. Foi o único discípulo que se levantou com toda a ousadia. Um homem cheio de ousadia, cheio do poder de Deus. Ele é capaz de dominar muitas coisas. Ele é capaz de fazer o inferno estremecer. Porque grande é o poder de Deus que se manifesta na vida de um homem ousado e cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo. Tomé, ele se levanta e fala, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor curou leprosos, eu quero estar perto do Mestre, eu quero caminhar com o Mestre, eu quero aproveitar mais as oportunidades que o Mestre tem para nos dar. E ali Tomé falou, eu vou contigo, se é para morrer que morramos, porque ele sabia o risco que Jesus estava correndo. Louvado seja o nome do Senhor. Tomé sabia os perigos que Jesus estava correndo. Deus amado, Deus santo, louvado seja o nome do Senhor. Foi o único, irmãos, que se levantou. E ele foi taxado como um incrédulo. Mas quando, depois de 8 dias, irmãos, aonde o coração dele já estava angustiado, os discípulos antes tinham falado, nós vimos Jesus, nós conversamos com Jesus, e ele muito se abalou, ele muito se desesperou, mas ele disse, eu só creio se eu ver os sinais das suas mãos, se eu ver os cravos das suas mãos, e se eu puser o dedo do lado, aonde a espada transpassou, aí eu acredito que verdadeiramente vocês viram. Mas isso, irmão, já estava registrado. Jesus já tinha ouvido o que Tomé dizia. E depois de 8 dias, irmãos, estava outra vez os discípulos dentro com eles, e ali também estava Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, as janelas fechadas, e o Senhor, ele entrou, apresentou-se no meio e diz, paz seja convosco. Pela segunda vez, os discípulos se maravilharam. Tomé, irmãos, ele estava num canto, acuado, reprimido, envergonhado, porque ele desafiou o nosso Senhor, ele desafiou a voz daqueles que falaram, ele não deu crédito, ele não deu credibilidade, mas essa palavra, irmãos, faz com que nós venhamos cada vez mais entender o que Tomé quis com aquela situação.
Depois disse Tomé, o Senhor chama Tomé em particular, porque Deus não é um Deus que envergonha. Irmãos, você pode até estar pecando, você pode até estar fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas Deus não vai te envergonhar em meio à multidão. Ele vai te chamar num particular, e Ele vai te tratar, e Ele vai te trazer à existência aquilo que é verdade, e Ele vai falar com você. Ele não vai te envergonhar em meio à multidão. Jesus tinha um amor por Tomé. Jesus tinha uma consideração muito grande por ele. Porque quando Jesus, irmão, ele apareceu depois de 3 dias e Tomé não estava ali, ele voltou no 8º dia. Porque ele não tinha como ir para o Pai, sem primeiro pegar aquele que chorava. Tomé chorava pela falta do Mestre. Tomé se angustiava pela falta daquele que te amava muito, amados. E Jesus chama ele no particular e diz a Tomé, põe a mão e o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no lado. E não seja incrédulo, mas seja crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Irmão, naquele momento, Tomé, ele ajoelhou, ele estremeceu, e ele se envergonhou, irmãos. Mas Tomé, ele foi um homem ousado, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Tomé, ele foi um homem, irmãos, que ele tinha certeza e a convicção daquilo que ele queria ao lado do Senhor. E a atitude de Tomé foi dizer, ele pergunta para Jesus, Senhor, para onde iremos após a sua morte? Qual o caminho que seguiremos? Porque eles estavam atônitos, eles estavam perdidos. E Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmão, como é lindo saber que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro, irmão. Não existe outro Deus além do nosso, que pode todas as coisas. Tomé estava na caverna, mas quando ele viu Jesus, quando ele apreciou os cravos e as feridas, ele entendeu o mistério. E naquele momento Jesus tira as escamas dos olhos de Tomé e dá uma visão espiritual para Tomé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus respondeu a Tomé, ele disse, é isso que eu desejo para os meus filhos. Tomé, ao ver aquelas feridas, ao ver as chagas, ao ver, irmão, os cravos enficados na palma da mão, o Senhor diz, porque viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. E o Senhor nos chama a razão. Bem-aventurado, irmão, é eu e você, que nós não estávamos lá, mas nós cremos nessa palavra. Bem-aventurados somos nós, que no momento da aflição, nós cremos que o nosso Redentor, Ele se levantará ao nosso favor. Bem-aventurados somos nós, irmão, que em meio às adversidades, nós sabemos que o Senhor está conosco. Bem-aventurados somos nós, que em meio às dores, em meio às aflições e às enfermidades, nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus que pega nas nossas mãos e Ele nos levanta, e Ele nos socorre, e Ele nos arranca da mão do adversário, e Ele nos faz mais do que vencedores, porque nós somos bem-aventurados. Essa lição de Tomé, irmãos, é uma lição muito linda, porque quando ele fala assim, se eu não ver os cravos, se eu não colocar a minha mão, se eu não enfiar a mão nas feridas das mãos e na ferida para ver, eu não creio.
é aonde o Senhor nos chama para a razão. Porque o Senhor, irmão, Ele quer uma particularidade comigo e com você. O Senhor nos chama a razão. Ele quer que nós estejamos uma intimidade com Ele. Ele quer que nós tocamos nas feridas dEle. Ele quer que nós nos aproximamos dEle. Ele quer que nós cremos, irmão, que Ele tem poder sobre o céu e sobre a terra. Ele tem poder sobre as nossas vidas, porque nós somos bem-aventurados. Quando Jesus ressuscitou, a primeira vez que Ele falou: bem-aventurados são vocês que não viram, mas creram. E depois disso Jesus respondeu, falou essa palavra mais 27 vezes: bem-aventurado. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que gemem, bem-aventurados que passam necessidade, bem-aventurados somos nós que vimos e não vimos, mas cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Senhor, nos fortalece nessa noite. Renova, Senhor, a nossa esperança, ó Pai. Senhor, vem aumentar cada vez mais, Senhor, a nossa fé. Pai, mesmo que nós sejamos incrédulos, como Tomé foi incrédulo, Pai, nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus que nos justifica, porque quando nós, irmão, Pai, Senhor, não acreditamos, o Senhor fala conosco: toque nas minhas feridas, toque nas minhas mãos, toque nos cravos, tenha uma intimidade comigo, seja verdadeiro. Tomé foi verdadeiro, amados. Tomé, ele foi um homem ousado e cheio do Espírito, porque ele falava daquilo que ele sentia. Ele não vivia de aparência. Ele falava daquilo que ele sentia. Ele sentia tristeza, ele falava da tristeza. Ele sentia alegria, ele falava da alegria. Ele estava com Jesus, ele se maravilhava. Jesus ia para um lugar, ele queria estar com o mestre. Mas Tomé, ele sentiu muito a falta do mestre. Não queira sentir a falta do mestre. Se aproxime do mestre. Seja fiel ao mestre, amados. O mundo está em tribulação, mas nós estamos firmados na rocha que é Jesus. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Porque, irmão, a paz que excede todo o entendimento está em nós. Que o Senhor Jesus venha aumentar a nossa fé. Vamos orar nesta noite. Você que está na sua casa, volte-se para Jesus. Pensa nessa palavra. Você pode até ser como Tomé. Eu só acredito vendo. Mas vê a experiência, sente uma experiência, comece a clamar o nome do Senhor, porque você vai vivenciar uma experiência a qual, irmão, você nunca teve. Porque muitas vezes na sua incredulidade você fala: isso não vai dar certo. E Jesus fala: vai dar certo. Aí você diz: eu só acredito vendo. Irmãos, não desafia o nosso Deus. Nosso Deus é amor. Mas Ele é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Ei, amado, você não é vitorioso. Você nasceu para ser mais do que vitorioso. Você é um projeto que nasceu para dar certo. E o Senhor tem contado contigo. O Senhor tem te animado a todo instante. Muitas vezes você está desanimado. Muitas vezes você está sem esperança, mas o meu Deus é o Deus que te levanta, Ele te dá esperança. Ele move o céu e a terra para te abençoar. Eu quero orar por você nesta noite, mas volte para Jesus. Volte para o Senhor, Ele está de braços abertos te esperando. Senhor Deus, Pai amado,
Altíssimo e soberano, nesta noite, Pai, Deus amado, Deus querido, nós te pedimos, ó Pai, opera grandemente, Pai. Senhor, entra nos lares, ó Pai. Deus amado, Deus querido, Tu és o Deus que levanta o caído. Tu és o Deus, Pai, que supre as necessidades. Eu te clamo nesta noite, ó Pai, como um profeta da Tua casa, Senhor. Senhor, entra nos celeiros, ó Pai, abasteça os celeiros, derrame uma abastança, Pai, ao qual os seus filhos nunca viram, ó Deus. Senhor, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, derrama virtude, ó Pai. Cura, Senhor, aquele que está, Senhor, caído, aquele que está triste, abatido. Tu és o Deus das causas impossíveis, aqueles que se encontram no leito de dor nesta noite. Que o Senhor seja a cura, que o Senhor venha resplandecer a tua cura nesta noite, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Agradeço a Ti, Senhor, por essa grande oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.